Olá. Deixa eu tentar colocar um negócio aqui. Bom dia. Bom dia. Tô só aguardando entrar o Maurício. A gente vai começar em instantes. Olá, Marília, Carmen, Valdirene. Já tô vendo vocês aqui. Marília, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, me avise. Tá, entrou o Maurício. Maurício, você tem que... Quem que é? Isabel? Agora a gente espera o Maurício entrar. Bom Bom dia. dia. Eu tô com o microfone longe. Peraí. Eu tava sem o fone. Acho até que é melhor eu ficar assim. Deixa eu tirar. Agora dá pra ouvir bem? Dá pra ouvir bem. Então tá bom. Então a gente vai começar. Bom dia a todos. Eu já vi ali com bastante gente entrando. Obrigada, querida Marília. Tô vendo ali. É difícil não prestar atenção nessas mãozinhas, né? Eu já Esses peço. comentários, pessoal. Pois é, os comentários, as mãos, os oizinhos, enfim, vamos lá. A gente resolveu fazer essa live, Maurício e eu, para conversar com vocês um pouco sobre primeiras providências que a OAB tomou, enfim, na questão de honorários, o que é que a gente conversou, as questões que surgiram com consultas, e mesmo na nossa reunião mensal ali surgiu alguma conversa importante sobre o tema dos honorários. Claro que a gente sempre tem que dividir a questão dos honorários em honorários de sucumbência e contratuais, porque a nossa realidade é essa. Então, a gente vai tentar fazer uma divisão não necessariamente completamente fechada, né? Mas primeiro eu vou começar agradecendo aqui a presença. Primeiro agradecer a ESA que nos proporciona essa rápida e efetiva ação, né? Em prol de toda a advocacia. A Adriana, o meu querido amigo Francisco Zardo, que mais do que tudo é um grande amigo da vida toda. E principalmente a Marília, que está sempre, está ali no dia a dia da ESA. Ontem assisti uma parte, não inteira, no encontro das mulheres, das advogadas do Sul, e ouvi a Marília falando, e o que me marcou foi isso. A Marília falou em carinho, o carinho com que ela está tratando todos nós aqui nessas lives, e o jeito que ela sabe nos deixar à vontade nessa situação, que não é comum para nós, né? Não estamos exatamente acostumados. Enfim, obrigada, Marília, obrigada a toda a diretoria. Vi ali que já entrou Carmen, Valdirene, Edni, minha Muita gente querida, querida, muita gente minha bacana. queridíssima Edni, nossa diva, né? Como ontem foi dito também, Eterna. nossa diva, grande inspiração. E agradeço também ao apoio aqui, já agradecendo a Maria Helena Cus, que parte da minha fala é da Maria Helena, não é minha, mas
o trabalho desenvolvido pela Maria Helena na ouvidoria, para nós, foi fundamental e vem sendo fundamental sempre, mas dessa vez, nesse momento de crise, se mostrou brilhante. E já vamos comentar sobre isso. Agradeço ao Cássio, que atendeu aos pedidos da nossa comissão imediatamente. Quando começaram a surgir as dúvidas, os medos, enfim, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Não sabíamos exatamente a que ponto íamos chegar nesse momento, mas a atuação da OAB foi precisa, rápida, cirúrgica, e a gente soube, pode ter confiança tanto na nossa diretoria quanto nas pessoas que estão se dedicando a nos ajudar, né? Ajudar a todos os advogados nessa hora. Vou começar a falar logo, porque senão a gente vai só agradecer, e daqui a pouco eu falo do Maurício. E não vou mais olhar para as pessoas que entram, porque senão eu vou ficar prestando atenção. E desde aquele primeiro momento em que ali lá pelo dia 17, 18, a coisa começou a ficar muito complicada. Eu me lembro, a gente teve uma reunião da nossa comissão no dia 12. Já no dia seguinte, já começou a ter a determinação de isolamento de quem chegava de viagem, e era meu caso, e eu tinha tido uma reunião com todos vocês, e com o pessoal da comissão, e havia avisado que tinha viajado e tudo. Mas foi um momento bem tenso para todos nós. E ali já naquele momento, a diretoria já começou a trabalhar junto ao TJ, numa preocupação seríssima quanto a expedição de alvarás, né? A gente teve a expedição de alvarás já vinha sofrendo uma demora muito grande, a questão das transferências eletrônicas ainda muito precárias em vários lugares do estado. E naquele momento a gente sentiu que a diretoria foi atrás e foi, mais do que isso, foi uma das exigências, assim que foi instituído o comitê institucional, que contou com a presença da Daniela Balão, do Júlio Broto, do Alzir Mota, que são os nossos conselheiros, que representaram a AB nesse momento, junto ao TJ e ao Ministério Público, enfim. Foi criado um comitê de crise e uma das questões que foi levantada e foi... houve uma insistência que não houvesse suspensão na expedição de alvarás. Primeiro, até pelas partes, enfim, mas pensando nos advogados, né, nos alvarás de honorário de sucumbência, que, enfim, foram... a coisa já estava difícil, mas o TJ foi sensível, compreendeu esse momento imediatamente, e com isso surgiram os decretos judiciários, né? A gente tem lá o decreto judiciário 161, que determinou a prioridade na expedição de alvarás, e ainda o decreto 172, que é a forma de alvará por transferência eletrônica, um pouco mais... a forma como a gente deve requerer, enfim, os alvarás. Ainda, essa situação, essa atitude do TJ surtiu efeito. Já na primeira semana, a gente sentiu uma grande diferença na expedição de alvarás, na liberação de dinheiro que foi, enfim, existe um fundo, né? Os valores não ficam depositados na conta como a gente imagina. O dinheiro já está lá, só falta pegar. Não, tem um fundo estadual que deve haver uma solicitação, e por isso, às vezes, a transferência ou o alvará demora pelo menos 48 horas. Então, a gente tem houve
imediatamente expedição de vários alvarás e realmente o pagamento e transferência de alguns que já estavam prontos, né? Mas aí começaram a surgir problemas técnicos, digamos assim, porque em algumas comarcas não existia como fazer a transferência eletrônica, os bancos não conheciam. Começamos a perceber dificuldades técnicas que foram inicialmente levadas para a nossa comissão, principalmente em relação aos bancos, que começaram, não tinham mais pessoal trabalhando, né? Os bancos também foram fechados, então eu não tenho mais o pessoal trabalhando, não tenho quem aperte o botão para transferir para a conta. Então, houve ainda um trabalho bom, excelente, e o Cássio completamente envolvido, né, nessa situação. Acho que nesse momento ainda tivemos auxílio ali do conselheiro Alain, que sempre nos auxilia nesses momentos. E logo em seguida vimos que as dificuldades começaram a ficar muito grandes e a OAB definiu criar o SOS Alvará. Se a gente entrar ali no site da OAB, vai ver que existe o SOS Alvará, que é ligado à ouvidoria. A ouvidoria que é capitaneada pela Maria Helena Cruz e que atendeu nesses dias, veja, desde que foi lançado, não teve um mês ainda. Atendeu nesses dias 600 advogados. Dentre esses 600, todos os pedidos lidos pessoalmente pela ouvidora e todos com questões diferentes, enfim. Né? 50% deles tinha o alvará já expedido e era uma questão junto a banco, né, que não estava sendo cumprido, enfim. Os outros 50% ainda eram pedidos de agilização processual, que é um pouco mais complicada, mas que a ouvidoria tentou fazer o trabalho da melhor maneira possível. Casos mais graves foram encaminhados para o setor de prerrogativas, alguns com mais dificuldade, enfim, mas claro que é tudo muito subjetivo, né? E o importante foi, nessa hora, mapear as questões, conseguir identificar os pontos de maior problema, levar ao tribunal, que atuou como parceiro mesmo da OAB. Eu acho que isso é uma coisa que tanto a diretoria quanto todos nós temos que reconhecer, que o Tribunal de Justiça, nesse momento, pelo menos nessa questão dos alvarás e do trabalho mesmo, eu pelo menos vi muito trabalho acontecendo. Tenho certeza que nenhum de nós, advogados, parou de trabalhar, né? Porque suspenderam os prazos. Os prazos ficaram suspensos e nós continuamos trabalhando, e muitos despachos foram proferidos, tudo aconteceu, né? De um jeito ou de outro, tudo aconteceu. E a questão dos alvarás, então, eu acho que a gente conseguiu, pelo menos, mapear os lugares problemáticos e tentar resolver junto à ouvidoria e junto ao tribunal, aonde é que isso pegava um pouco mais. Uma das orientações que inclusive a Maria Helena me pediu para passar é essa: quando for para pedir antes, né, de solicitar um auxílio e tal, vamos conferir se pedimos o alvará da maneira certa. Primeiro, vamos utilizar os decretos judiciários nos nossos requerimentos. Requerimento que, a semana passada, por pedido da OAB também, agora existe um ícone no Projude que a gente pode usar ali como pedido de alvará mesmo, requerimento de expedição de alvará. Isso porque ficava difícil para os cartorários, enfim, para o pessoal de cartório, identificar o que era pedido de alvará e o que não era.
né? A gente tinha só lá manifestação nos autos ou cumprimento de intimação, e aí não havia esse íconezinho que dizia requerimento de alvará. Então, nesse caso, a partir de agora, da semana passada, todo alvará requerido deve ser ticado naquele itemzinho requerimento de alvará para facilitar para todo mundo. Dentro do requerimento tem que ter o CPF do advogado, conta corrente e principalmente o pagamento das custas de expedição de alvará, porque aí a gente facilita para todo mundo. Então, esses são pontos que a gente precisa prestar atenção. Foram muitos os pedidos que chegaram lá sem pagamento, sem a petição estar completa, enfim. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar ainda sobre alvará. Eu acho que alvará é isso e a gente tem que pensar um pouco na questão agora, já entrando um pouco, eu queria falar um pouco sobre a tabela, a gente já entrando um pouquinho sobre como é que a gente vai daqui para frente, ou aqui, nesse momento, atuar com a tabela. A gente recebeu algumas questões e relativização dos valores de tabela. Será que a gente deve agora, nesse momento, respeitar valor de tabela ou não? A primeira questão é assim, a gente está em um momento de crise. O momento de crise vai ser de mudança necessária. Mudança tanto nos nossos contratos já existentes com os nossos clientes, quanto com questões novos clientes. O que a gente viu ontem? A gente viu que um grande shopping de Curitiba anunciou que vai fechar as portas. A gente viu outras grandes redes dizendo que vão fechar as portas, que não vão mais trabalhar com comércio físico. Isso, o que pode acontecer, e vai acontecer, eu não sei se já aconteceu com vocês, é que alguns clientes vão migrar, vão tentar encontrar outros escritórios. E o que a gente deve agora fazer? É um momento de reflexão, porque se por acaso a gente perder um pouco a mão agora, na hora de fazer um contrato, quer dizer, não respeitar a tabela. Ontem a gente conversava, eu e o Maurício, sobre tabela e a gente chegou à conclusão que a tabela é bastante elástica e ela trata de valores mínimos. Então, vamos fazer um esforço nesse momento de respeitar a tabela e não praticar aviltamento, não concordar com aviltamento. Não contratar colegas por valores abaixo da tabela, contratar correspondentes. Não aceitar qualquer coisa para pegar o cliente. Isso porque, inclusive assistindo numa live do professor Pianoschi, que foi muito, muito interessante, a gente, dentro do direito de obrigações, a gente vai ver agora muito oportunismo, muito. Oportunismo do tipo, o teu cliente sabe que você depende do contrato, o negócio dele não sofreu grande diferença, ou é uma questão de pessoa física que tem condições, enfim, e ele vai usar a crise para tentar diminuir, baixar, renegociar. Isso é normal e a gente convive com isso, mas é hora de alertar aos clientes e pensarmos nós mesmos se é momento de aceitar qualquer coisa. O nosso pedido, a nossa súplica é, por favor, respeitem a tabela. Cuidem com a parte ética nesse momento de mudança, enfim, de mudança de paradigma, inclusive. Cuidem com a ética mais do que tudo. Ontem nós recebemos da diretoria um ofício circular da Corregedoria do Conselho Federal que tratava do seguinte tema: advogados estão cobrando honorários para cadastrar os beneficiários do
da verba emergencial que o governo federal tem liberado. Veja, é no mínimo vergonhoso pensar que alguém possa, nesse momento, estar usando o seu poder intelectual em cima de pessoas que precisam, que não necessitam de advogado e nem de ninguém, porque é tudo muito simples, né, para fazer esse cadastro. Eu fiz para uma pessoa, ajudei aqui uma pessoa, é muito simples, você só coloca o teu CPF no aplicativo, enfim, e existe essa questão. Então, esse ofício circular veio para todas as seccionais, informando que nós devemos, sim, atuar, né, contra que a fiscalização deve acontecer, e tomar as providências contra os advogados que estejam fazendo esse tipo de proposta, que, ao meu ver, é indecente, enfim. Mas também, nesse momento, a gente vê que, além de respeitar a tabela, enfim, a gente pode e deve, em certas situações, atuar quando é possível, enfim, atuar pro bono. O que é o pro bono? O pro bono é atuar em benefício de alguém ou de alguma instituição sem cobrar honorários. Como é que a gente deve fazer esse tipo de serviço? O Código de Ética e Disciplina, ele é bem... O de 2015, porque todo mundo confunde às vezes, né? Usa o antigo. Ele é bem específico ali no artigo 30 sobre qual é a forma de atuação pro bono. O pro bono deve ser algo que não pode ser divulgado, que não deve ser usado como chamariz, como captação, enfim. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter nesse momento, precisa cuidar e precisa levar à ordem quando fica sabendo que isso não está sendo feito da forma correta. Então, a gente sabe que é um momento de crise, sempre os mais espertos, enfim, acabam aproveitando esses momentos, e não é isso que a gente quer. A gente quer preservar valorizar nossa profissão, preservar a tabela, e mais do que tudo, fazer com que ninguém passe apuro, né, aperto. A gente pede para os advogados que nos tragam as questões que são relevantes, enfim, não só em relação aos alvarás, honorários de sucumbência, assim como as contratuais. Vou falar um pouco da comissão agora. A nossa comissão trabalha de uma forma conjunta com a comissão de diretoria de prerrogativas, e a gente faz o seguinte: a gente recebe consultas, as quais nós não podemos responder caso essas consultas sejam feitas em casos concretos, então procuramos responder sempre em tese, porque não, existe algum risco de não se conhecer o processo inteiro ou a situação inteira, e ainda de estarmos atuando como advogados, que não é o que devemos fazer em nome da instituição. Mas as consultas são respondidas todas em tese, através de pareceres, e em havendo situações em que o advogado precisa de uma atuação da ordem junto aos processos, né, já em segundo grau, em recurso, quando se trata de honorários de sucumbência, o recurso, ou outra prerrogativa, enfim, alguma coisa que tenha a ver com honorários da nossa comissão, e se pede assistência da OAB, nós vamos, enfim, analisar o processo, e caso seja possível e factual a atuação da OAB, isso vai levado à procuradoria,
e a OAB atua como amicus curiae no processo. Então, são basicamente dois tipos de atendimento né, de consulta. As consultas em casos em tese, onde se leva, na verdade, algumas situações concretas, mas que são respondidas em tese, e as questões efetivamente de necessidade de participação da ordem no julgamento já em segundo grau. Tá? Tem que ser em segundo grau, porque o advogado precisa recorrer para que a ordem possa atuar. Então, a nossa comissão trabalha basicamente nessas duas frentes. Né? A gente busca ainda fazer alguns eventos e esse ano vamos certamente deixar os eventos de lado, porque são muitos e importantíssimos as lives que estão sendo feitas, enfim. Então, a gente faz isso. A comissão de honorários foi criada, né, pelo presidente Cássio, quando era vice-presidente ali, ainda na gestão do presidente Juliano Breda. O Maurício era o presidente e eu secretária já naquela época. Quer dizer, não, acho que era a Sabrina a secretária na primeira, mas enfim, já participando. E nós temos um certo apego a essa comissão, né? O Maurício me deixou ser presidente nessa gestão, mas ele é o nosso presidente de honra e acaba sendo a pessoa com quem se discute esses momentos importantes, né? Ali, participação de membros que trabalham bastante ali, o João Guilherme Duda, o Álvaro Rotuno, as meninas, as conselheiras, né? A gente tem o prazer de ter conselheiros do interior na nossa comissão, Kelly, Consuelo, Sânia, eu não vou falar o nome de todo mundo, senão enfim, mas a gente vai... o mais importante dizer é que a Comissão de Defesa dos Honorários Advocatícios está à disposição dos advogados e ajuda no que é necessário, no que é possível. Não que algumas vezes não tenhamos percebido algum interesse oportunista na nossa manifestação, o que é lamentável, mas não é por isso que a gente vai deixar de responder e vamos fazer todo o possível. Contamos com 2 e-mails, que até eu vou pedir, se alguém tiver alguma dúvida, que encaminha esses e-mails, ou mesmo a ESA, para que a gente possa responder. honorários@oabparaná.org.br. Então, é bem simples. E o outro é das comissões. Os dois estão no site. comissões@oabparaná.org.br. E eu vou passar a palavra já para o Maurício, porque ele vai falar do assunto que eu acho bastante importante e o mais importante do dia, que é a renegociação, a questão dos estado de calamidade, enfim. Obrigada a todos, mais uma vez obrigada a Marília, a Francisco, a Adriana, pela oportunidade. E para Maria Helena Cruz pela parceria. Obrigada. Maurício. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao pessoal que comprou essa ideia de uma live no feriado pela manhã. Obrigado a todo mundo acordar mais cedo aí. Eu e a Débora discutimos quando a Marília propôs algumas datas e nós optamos exatamente por fazer nessa terça-feira feriado, por saber que é um tema mais delicado. Às vezes, na correria do dia a dia, o pessoal não consegue parar muito em alguma live, não consegue entrar, então a gente optou por fazer em uma data que, em tese, embora todos já em casa no dia a dia, pudessem acessar. Então, obrigado aí a todos que puderam entrar hoje. A live realmente foi pensada para discutir diversos pontos, e eu queria antes parabenizar a Débora, toda a comissão.
dizer que a Débora, não foi que eu deixei a Débora assumir a presidência, ela mereceu assumir a presidência, tem feito um trabalho excelente nesse aspecto aí. Não vou repetir todos os agradecimentos, acho que a Débora já fez em nome de nós dois, mas Claro. agradecer em especial a Marília e a ESA aí por esse trabalho tão bem feito nesses dias de isolamento, com disponibilização de diversos cursos, não só por meio de live, mas disponibilização de cursos online mesmo, sem custo para a advocacia. Isso, com certeza, tem ajudado a todos os advogados a se manterem atualizados e continuarem nessa caminhada. Então, o que eu combinei hoje com a Débora falar sobre 3 pontos principais aqui. O primeiro, realmente, essa situação de revisão de contratos aí, que a gente tem encarado, um pouco dessa nova realidade da advocacia e, rapidamente, da questão dos dativos. Eu até vou começar pela questão dos dativos. Eu sei que muita gente aí deve fazer advocacia dativa. Hoje, a advocacia dativa é um projeto de grande sucesso no Paraná, né? Serve para atender muitos assistidos aí com qualidade, com advogados desempenhando com muita vontade essa atividade, e se tornou também uma fonte muito importante de remuneração e uma fonte que, infelizmente, com a cessação dos trabalhos físicos, presenciais, principalmente de audiência, geram uma dificuldade a esses advogados que diminuem também os seus trabalhos diretamente vinculados à advocacia ativa. Mas a boa notícia aqui é que logo em que se começou essa situação da Covid, essa situação de isolamento, a Ordem diligenciou junto à PGE, e a PGE muito prontamente fez uma antecipação de um dos pagamentos e liberou no início do mês de abril 12 milhões de reais para pagamento de honorários da advocacia ativa, de honorários de solicitações até dezembro. E a outra boa notícia aqui é que a PGE também já adiantou e já informou que até 30 de abril deve fazer a liberação dos pedidos feitos em janeiro e em fevereiro, também como uma forma de auxiliar a advocacia nesse momento tão difícil aí de crise. E esse momento tão difícil é complicado para todos os setores, né? A gente tem visto, claro, a mídia dar uma grande atenção aí ao comércio, às indústrias, mas fato é que esse momento, essa dificuldade alcançou também com muita força a advocacia. Primeiro, pela diminuição de atos presenciais, muito embora no Paraná a gente tenha os processos eletrônicos tramitando quase que regularmente. E segundo, porque com essa ausência de tramitação presencial aí dos processos, com a ausência de citações, houve também um decréscimo de número de ações. Muitas ações novas, né, que sejam aquelas como réus para contestar, ou seja, as novas ações como autores, acabaram deixando de surgir, talvez até porque as empresas tenham optado, ou os clientes, ou os autores, de modo geral, tenham optado por segurar um pouco essa situação até que tudo se acalme um pouco mais. Na contramão, nós tivemos um grande aumento em consultorias. Nós tivemos aí muitas empresas fazendo uso mais do que nunca dos advogados para interpretar essa série de MPs e de leis e de situações atípicas que nós temos enfrentado nos últimos tempos aí, e não só atípicas, diria indesejadas para todos nós. Então, isso gera uma situação muito complicada para toda a advocacia, e isso tem gerou em um primeiro momento, em âmbito nacional, em diversos aspectos, uma pretensa ilusão de que seria, para aqueles oportunistas, o melhor momento para deixarem de pagar os seus contratos ou tentar renegociar e forçar uma renegociação de contratos em todos os aspectos. E isso, obviamente, também atingiu os escritórios de advocacia. E esse é um dos pontos que a gente gostaria de tratar hoje nessa live, discutir um pouco essa situação dessas renegociações. Não a renegociação corriqueira, aquela possível, mas aquela renegociação oportunista. A Débora até já mencionou 2 artigos importantes aí, recentes, de 2 grandes professores do Paraná, um do Dr. Carlos Piranovski, que fez de uma forma mais geral sobre essas situações de renegociação de contratos, e um da professora Marília Xavier, mais especificamente em relação a alimentos também, que ela aborda bem a matéria. E esses 2 artigos, muito embora não específicos em relação ao honorário, são 2 artigos que eu desde já indico a todo mundo que procure e faça a leitura, porque eles se complementam a uma interpretação em relação a também os honorários. E essa situação especial dos honorários
talvez o que diferencia muito de outros aspectos, é exatamente aquele já reconhecido aspecto do caráter alimentar dos honorários. Quando a gente fala em honorários, a gente fala em alimento. A gente fala em uma necessária remuneração para que os advogados possam sobreviver, possam pagar as suas despesas, possam pagar todos os seus custos de vida propriamente dito. E isso talvez seja a maior dificuldade de fazer com que os clientes enxerguem essa situação, enxerguem essa essencialidade destes honorários que são previamente contratados. A Débora já falou um pouco sobre os honorários de novas ações, sobre a necessidade de uma razoabilidade nesse momento, para que não se vire um oportunismo, para que não se faça uma cobrança excessiva, quase que pressionando os clientes a fazer um novo contrato. Mas aqui eu quero tratar agora realmente dessa situação dos contratos pretéritos, os contratos existentes. Sejam os contratos específicos para uma determinada ação, em que os honorários foram parcelados ou que os honorários já foram ajustados de uma forma específica, mas principalmente também a questão dos honorários de partido, aqueles honorários mensais pagos pelos clientes para atendimento de uma ação específica ou para atendimento de várias ações, para atendimento da empresa como um todo. E aqui a gente tem que tomar esse grande cuidado. Eu falo, então, primeiro, dessa característica do caráter alimentar, mas também é necessário lembrar que o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados prevê que o que dá direito aos honorários é a prestação dos serviços advocatícios. Então, a partir do momento em que nós tivemos uma continuidade nessa prestação dos serviços, e friso novamente que no Paraná, em especial, já que a gente tem mais de 99% dos processos tramitando de forma eletrônica, seja na Justiça Federal, trabalhista ou na estadual, não houve uma interrupção na prestação dos serviços. Os serviços continuaram a ser prestados regularmente, e isso, por si só, já também garantiria aos advogados o direito a essa remuneração. Então, em um primeiro momento, o que a gente argumenta, o que a gente defende, é que o atraso de um pagamento de honorários ou mesmo uma redução unilateral por parte do cliente, pela simples alegação de que não tem condições nesse momento de fazer o pagamento dos honorários advocatícios, não ensejam esse direito ao cliente. Pelo contrário, existe remanece aí um direito do advogado, se assim entender, de uma medida para buscar o recebimento imediato desses valores. É claro que a gente também não vai dizer que isso se aplica a todas as situações, e aqui entra um pouco da questão de razoabilidade. A gente sempre fala que os advogados com os clientes, de modo geral, são muito mais parceiros do que partes adversas. A relação contratual é uma relação muito mais próxima, uma relação de confiança, e por isso que, claro, que cada caso tem que ser analisado com muita razoabilidade, de acordo com o caso concreto. Mas, em primeiro lugar, essa razoabilidade passa pela necessidade do advogado. É necessário entender a situação daquele escritório contratado, daquele advogado que está prestando serviços, para ver se ele tem possibilidade de negociação, né? E aqui eu volto a trazer de novo o caráter alimentar da advocacia. Não tem como o advogado, por simples vontade, renunciar a honorários que ele depende, honorários que ele precisa para o seu próprio sustento, para o sustento da sua família, simplesmente em benefício de um cliente, caso não tenha essa situação. A gente sabe, por outro lado, que muitos escritórios possuem uma reserva de 3, 4, 5 meses de manutenção do escritório. Isso nós sempre aconselhamos, e acho que nesse momento essa reserva mais do que nunca se demonstrou importante, se demonstrou essencial e talvez seja ganhe mais relevância, principalmente para os próximos anos. Aí, a hora que a gente conseguir sair dessa crise, volta a importância de que os advogados e os escritórios tenham sempre uma reserva de 3, 4, 5 meses aí para que possam enfrentar essas crises. Claro que esses escritórios, dentro da razoabilidade, tendo essa reserva, se entenderem e conhecendo a estrutura dos seus clientes, eles podem negociar, e quando a gente fala em negociar, a gente, em regra, sugere que se postergue os pagamentos, se for possível. Se faça um diferimento para que o pagamento ocorra, então, nos meses do final do ano, ou, enfim, mais para frente, exatamente porque o valor do serviço prestado foi previamente ajustado, o valor do serviço prestado foi previamente definido com o cliente
independente dessas alterações de situação, e principalmente porque o serviço prestado continua com a mesma qualidade, com a mesma situação que nós vimos encontrando até agora. Então, é uma necessária conjugação dessa necessidade, não só do escritório, como do próprio cliente, com a possibilidade também. Excepcionalmente, o que se indica faça-se um acordo, então, com o cliente, uma redução talvez temporária ou uma postergação parcial dos valores, de uma forma a não gerar um ônus inicial a todo o cliente de pagar integralmente os honorários agora, mas que também não retire integralmente do advogado o seu sustento, o seu direito ao pagamento de suas despesas. Então, como ordem, o primeiro ponto que a gente realmente defende, sustenta aqui com veemência, é esse direito ao recebimento integral desses valores, nesse aspecto, principalmente dada a ausência de interrupção. Outra coisa que a gente queria falar rapidamente aí também são sobre os contratos mensais. Isso principalmente talvez tenha uma característica maior, mais vinculante nos contratos mensais, aqueles contratos de partido, exatamente porque, como eu disse, talvez foram os contratos onde houve uma maior exigência de serviços advocatícios, independente da tramitação dos processos junto aos tribunais. Houve muita consulta, né, contratos com hora, e talvez tenha até aumentado os custos de honorários ao longo desse período de Covid. E também, nesses aspectos, é necessário aí conjugar até a manutenção do escritório com a manutenção das empresas. Mas, na realidade, a live é relativamente curta aqui, a gente tem que encerrar em breve, mas o que a gente também queria debater e trazer aqui para uma reflexão é o fato de que nós tivemos, com essa situação de isolamento, com essa situação de Covid, uma nova realidade da advocacia. Na realidade, nós tivemos uma aceleração de um novo procedimento de atendimento de clientes. Nós já vínhamos aí há muito tempo vendo um crescimento de uso de WhatsApp, de outros e-mails, de outros meios de comunicação mais frequentes. E agora, com essa situação de isolamento, nós tivemos uma série de reuniões, uma série de lives, uma utilização de aplicativos diferentes, como o Zoom, FaceTime, entre tantos outros. O próprio Skype voltou a ganhar uma relevância aí nesse aspecto, em que agora até os próprios clientes começam a fazer uso dessas ferramentas para reuniões. Claro que, do ponto de vista de alguns clientes, isso pode ser mais interessante, evita um deslocamento, possibilita um atendimento de diversos estados, de diversos aspectos, mas isso gera, por outro lado, uma realidade nova à advocacia também. Essa realidade nova está em uma necessidade de quase integral disposição ao seu cliente. Há um momento, então, que nós temos que refletir agora sobre como limitar esse acesso aos clientes, ou se não limitar esse acesso dos clientes aos advogados em tempo integral, porque eles estão no celular, eles podem ligar e querer fazer um FaceTime a qualquer hora do dia ou da noite, mas é hora de repensarmos a cobrança desses honorários. É hora de repensarmos essa nova realidade que veio acelerada agora a nós, sobre como cobrar por esse tempo disponível, ou esse tempo integral que se exige, ou então como se delimitar, como expressa a previsão nos contratos de honorários, essa situação. Há, então, uma cautela, há uma nova realidade que bate, eu vou dizer, de uma forma acelerada na nossa porta, uma realidade que nós ainda não sabemos o quanto irá continuar. Eu acho que veio para ficar, eu acho que agora criou um costume e um hábito nos nossos clientes que vai ser difícil de se desligar. Talvez positivamente, não faço aqui uma ponderação de se acho isso positivo ou negativo, mas uma ponderação no sentido de que nós precisamos entender essa situação, nós precisamos repensar os nossos contratos e as nossas formas de contratação para precificar de uma forma mais justa e mais relativa a essa situação de imediatismo em que nós nos colocamos agora perante os nossos clientes, com o contato, muitas vezes por celular. E quando eu falo do celular, a situação de home office talvez tenha acelerado isso, porque muitos de nós evitávamos
entregar o número dos nossos celulares pessoais aos clientes, exatamente indicando que fizesse esse contato profissional pelos meios do escritório, por telefone ou por e-mail. E agora, com essa repentina envio para home office, nós tivemos, muitos de nós, ou quase todos de nós, tivemos que disponibilizar os nossos celulares, e isso é um caminho sem volta. Então, é uma ponderação que eu coloco como questionamento dessa nova realidade, essa nova situação em que nós vamos nos encontrar aí. É uma situação que ainda não tem resposta, nós temos muito a construir nesse aspecto, muito a discutir nesse aspecto de como regulamentar da melhor forma toda essa situação. Então, é uma preocupação que eu e a Débora nós tínhamos e discutimos trazer aqui. São 3 matérias, são várias matérias que a gente teria muito tempo para discutir, precisaria talvez algumas horas aí para aprofundar todos os temas. A ideia aqui da nossa live foi realmente fazer esses pontuais questionamentos. A Débora já mencionou, e aqui eu volto a destacar também, que nós estamos à disposição de todos vocês pelo e-mail oficial da comissão, honorários@bpr.org.br. Nós ficaremos muito felizes e sempre nos esforçamos muito para responder todos os questionamentos feitos das melhores formas possíveis aí. Quero agradecer a presença de muita gente. Eu vi aqui os comentários, vi o pessoal dando sinal. Eu queria, não vou mencionar um por um, mas depois eu também vou ver com calma a live para poder analisar de novo todo mundo, e agradeço a atenção nesse feriado de todos vocês. Parabenizo de novo a Débora, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo, a ESA, a Ordem, por todo o desenvolvimento nesse momento de crise tão difícil, pela consciência que conseguiu manter durante esse período todo. Débora, deixo contigo aí para... Eu estou aqui vendo... Eu não posso deixar de mencionar que a Edni nos mandou um abraço. Abração, Edni. E a gente queria abraçar a Edni ao vivo também, com saudades. Com certeza. E vi aqui também a participação, eu sei que eu não falei que não ia falar, mas a Luciana Pedrosa também, que está sempre participando, do Guilherme, o casal tá ali junto assistindo, gostei, obrigada. O Guilherme Brenner Lucchesi, que sempre que faz parte da nossa comissão também e nos auxilia sempre da melhor maneira possível, é nosso membro consultor. Todo o pessoal da comissão de assuntos culturais aqui, o Hélio, enfim. Rafaela Kisser, conselheira Rafaela Kisser, agradeço a sua presença. O Wagner Maurício, que é presidente da comissão de iniciantes e está fazendo um belíssimo trabalho, né, em continuidade do Maurício, Sabrina, enfim, todo o pessoal que passou por lá. O Madaloso, nosso amigo Madaloso, também veio aqui dar um oi. Agradeço aqui a presença e peço auxílio, porque, veja, a gente está... Aquilo são questionamentos, né, que a gente coloca aqui, questões, e na fala a gente vai lembrando de algumas coisas que conversou, né, Maurício? Inclusive, assim, em alguns contratos até existe cláusula, né, que fala de momento de crise, enfim, que fala de força maior e tal. Acho que nos contratos de honorários isso não é pouco usual, mas pode acontecer. Eu sei que vão surgir alguns questionamentos em relação aos correspondentes, enfim. A gente vai procurar responder por e-mail. Peço que vocês realmente encaminhem para nós esses questionamentos, ou através da ESA mesmo, que a Marília vai nos encaminhar. E saibam que também para nós é uma situação nova, né? E a gente tenta ter a resposta, mas trazendo reflexão para que possamos pensar juntos. Eu vi ali que o Hélio até sugere uma cláusula de disponibilidade online. É uma coisa interessante de colocar hoje num novo contrato, né? Disponibilidade online, disponibilidade via WhatsApp. WhatsApp não tem o que fazer, né?
um verdadeiro inferno. Eu tenho que fazer, porque a pergunta vai chegar a hora que a pessoa lembrar de fazer. Né? Então, E até aproveitando, Débora, no assunto que você tocou rapidinho, antes da gente encerrar, a respeito do contrato de honorários escrito, né? Acho que esse sim. momento de Covid chama atenção para a necessidade do contrato Sim. de honorários escrito. A gente sabe que, infelizmente, muito da advocacia ainda acaba deixando de fazer o contrato escrito. E talvez seja uma nova cláusula que comece a surgir agora nos contratos. Isso. São essa situação de cumprimento em casos de crise. Aí não acho que a grande maioria tenha. Eu acho que a maioria ainda não previa isso. É uma exceção que nós não imaginávamos. Mas claro que se o contrato tiver essa previsão, vai se aplicar de acordo com o que tiver previsto no contrato. Sim, e legislação, mas eu acho que o importante agora é a gente fazer um exercício e realmente lembrar de não aviltar horários de jeito nenhum. Aquilo que o Maurício falou, o serviço continua sendo prestado e fortemente, né? Agora sem horário, definitivamente sem horário. Então, a gente fica novamente à disposição, mais uma vez agradecendo, um agradecimento especial ao Cássio e ao Noronha, que sempre nos apoiaram nas nossas iniciativas e em especial nos pedidos impossíveis que fazíamos lá para nos apoiar. Eu vou novamente repetir, o nosso e-mail direto da comissão é honorarios@obpr.org.br. E o e-mail das comissões geral, que também chega para nós, é comissões sem o tio, né? OABPR.org.br. Eu escrevi ali nos comentários e a gente aguarda não só questionamentos, mas como ideias, enfim, tudo que vocês possam nos ajudar, porque aqui existe uma corrente em prol de todas as advocacias. Obrigada, Maurício, pela Obrigado, Débora. amizade e ajuda de sempre, né? Eu acho que a gente tem uma parceria já cristalizada, né? Que um completa o que o outro está falando, isso é ótimo. Agradeço mais uma vez a Elza, Marília, obrigada. Agora eu vou fazer tudo direitinho, vou encerrar e desejo para vocês um bom feriado, se é que alguém vai ter feriado. Abraço, bom feriado. Tenho certeza que nós não vamos ter. Vamos todos sair juntos dessa. Espero que em breve. Vamos. E, por favor, se cuidem. A mensagem mais importante, eu acho que é essa, né? Nada de achar que passou, porque não é nada disso. A coisa é muito mais séria do que a gente pode imaginar, né? Então, vamos lá, atenção, cuidado, cuidando um dos outros, eu acho que a gente chega numa boa convivência e vamos sair disso o quanto antes. Um abraço para todo mundo. Abraço, até mais.